Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme, estou aqui junto com a Tati para a gente conversar um pouquinho sobre a nossa pesquisa, o nosso trabalho. A gente vai conversar sobre a teledramaturgia chinesa e como ela se estabelece. É importante a gente salientar que a gente não consegue abordar aqui, no curto espaço de tempo que a gente tem para discussão, a complexidade histórica da formação da China, mas a história da China ela está muito presente dentro dessa teledramaturgia em como ela se estabelece. Então, a gente vai abordar alguns pontos dessa formação aí da nação chinesa. Dentro da teledramaturgia chinesa, a gente tem os dramas, que são o equivalente a séries e seriados televisivos para a gente aqui no Ocidente. E a China, hoje, dessa perspectiva de série e seriado, é o país maior produtor aí dessa ficção televisiva. Essa ficção vai se dividir em 4 tipos principais, que são, na verdade, as narrativas que se contam, os tipos de história que se apresentam nesses produtos. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme, estou aqui junto com a Tati, para a gente conversar um pouquinho sobre o nosso trabalho, a nossa pesquisa. A gente tem os dramas históricos. Os dramas históricos vão focar na história da China, são subdivididos e é onde a gente foca o nosso trabalho. E o quarto tipo, que é o que nos interessa nessa pesquisa, que é o wuxia. A Wuxia, ela é um drama em que a gente vai ver ali histórias que se passam na China Antiga, o primeiro período que a gente tem quando a gente faz uma divisão histórica aí da formação da nação chinesa. Esse período, ele é antes ali dos imperadores, que normalmente é a imagem mais clássica que a gente tem na nossa mente, né? Pensando na China Antiga, numa China mais distante da gente. E a gente vai ter ali, dentro dessa história, uma perseguição, um lugar da narrativa contar sobre os heróis marciais. E o nome tem muito a ver com isso, né? O Wuxia é formado aí por 2 lugares, o Wu, que é esse lugar do marcial, do armado, e o Xia, que é o cavalheiresco, o herói. Inclusive nesse lugar do herói que a gente entende no Ocidente, né? Então não está distante desse lugar, é que ele vai estar inserido num contexto político-social oriental, especificamente da China. A Wuxia tem uma relação complexa com a política chinesa, de uso e crítica. Muitas vezes, quando ela atende aos ideais da política chinesa, tá tudo bem, ela vai ser utilizada a favor. Mas quando ela, de alguma maneira, vai contra os ideais da política chinesa, ela ali vai ser criticada. E a estrutura dela, muitas vezes, vai ser questionada, vai ser questionar o que se apresenta, justamente porque a China é um país que a gente sabe e tem conhecimento aqui, que tem um controle muito forte sobre todos os seus produtos e sobre a sua sociedade. E uma das formas de controle é pela cultura e pelo entretenimento, e a teledramaturgia, então, não foge a isso, né? E aí a Tati vai abordar um pouquinho das características dessa Lúcia. Então, vamos lá. Primeira coisa, dizer assim, não falo, né, mandarim, então pode ser que eu esteja aqui destroçando a pronúncia, mas tentaremos transmitir a mensagem. Então, são 7 principais características que a gente tem numa história wuxia. A primeira delas é que sempre vai se passar na China antiga. Agora, a importância do contexto histórico varia, né? Então, depende do enredo que eu estou contando. Em alguns momentos, em alguns enredos, é importante, eu tenho uma atenção maior para o desenrolar histórico da coisa, né? E em outros momentos não, ela é só um pano de fundo mesmo. Aí eu estou conversando com referências visuais, com coisas mais genéricas, né? A segunda principal característica desse tipo de drama chinês, da wuxia, é que é comum, embora não necessariamente obrigatória, a presença de seres mágicos, sobrenaturais. A própria mágica tem uma presença muito comum, né? Então, e aí eu estou falando de espíritos, eu estou falando de seres, às vezes, que a gente não tem um nome específico, mas enfim, o sobrenatural é bem comum. A terceira característica, eu acho que essa é a primeira que vem à nossa mente em termos visuais, é o Zhaoxi, que é um tipo de coreografia de lutas. Então, as lutas são sempre muito codificadas, muito coreografadas e com uma base grande de artes marciais, né? Mesmo fora da wuxia, o Jack Chan, por exemplo, usa muito nos filmes dele, né? Essa coreografia, essa luta coreografada. Então, na wuxia eu tenho muito isso. Só que na wuxia, diferente do que acontece com a maior parte dos filmes do Jack Chan, o Zhao Xi está ligado a um uso exagerado do Qin Kong. Qin Kong é uma arte marcial chinesa tradicional que aqui é exagerada. Então, a gente tem como uma das principais características o desafio à gravidade, né? Então, não é incomum que os personagens saltem de teto em teto, do chão para o teto, andem sobre as águas, eles dão vários saltos para trás. Então, você tem esse exagero da marcialidade e esse desafio à gravidade como uma característica muito forte da wuxia. Pode passar, Gui, por favor. A quinta característica que eu trago para vocês é o cultivo, né? Então, o que acontece? As personagens da wuxia se dividem normalmente em 2 grandes grupos. As pessoas comuns, os cidadãos comuns, e aí você tem, normalmente ligados ao campo, ao comércio, então tanto campo e comércio, cidadãos comuns, e os cultivadores. Cultivadores são aqueles que alimentam a sua energia interna, o Qi, né? E aí eles cultivam das mais diversas formas, depende do plot, mas a meditação aqui é importante, enfim, a dedicação às artes marciais é importante, e quanto mais elevado o seu controle desse Qi, mais importante nessa hierarquia wuxia você é, né? Não só você
tem o Ti, né? Não só você tem essa energia para ataque e para defesa, mas também existem objetos espirituais, objetos especiais que são imbuídos dessa mesma energia e que você pode utilizar na luta. Então não é comum que os nossos heróis na Wuxia tenham, além das espadas e dos sabres e das facas, né? Que eles tenham instrumentos musicais mágicos, né, enfim, espirituais, leques aparecem bastante, pente, agulha, e agulha é mais comum ainda, porque uma outra característica é a presença da acupuntura, mas especificamente do Jian Shui, que é o uso dos pontos da acupuntura como uma forma de atacar. Então é isso, a gente sabe que a Wuxia, se passar na China Antiga, tiver desafiando gravidade, tiver toda essa questão do exagero e da luta coreografada, tiver cultivo, tiver energia e se tiver esse uso de acupuntura como uma forma de ataque. São vários os dramas de Wuxia que existem. Não é incomum que eles sejam a porta de entrada para cantores que querem se tornar atores na China para o mundo da teledramaturgia e os Indomáveis, né? Os Indomáveis, ele é uma adaptação de uma história que se chama Modatsushi, que foi escrita originalmente como uma novel, então a impressão de capítulo a capítulo, que também é considerada boy love, né, o BL, que a gente chama. Então, originalmente, ela conta a história de dois cultivadores que se apaixonam e, enfim, vão viver a vida deles. Tem todo esse plot aí. Quando ela vai ser adaptada, ela perde essa característica boy love, mas a gente continua com as referências a ela, né? Além dos Indomáveis, do The Untamed, a gente tem outras adaptações de Modal Tsushi, a gente tem uma para o que seria o anime, né? E tem o manhwa e o donghua, então tanto para o que seria o quadrinho quanto aquilo que é o anime. Os Indomáveis começa a ser gravado em 2018, ele passa em 2019, e ele é um sucesso bastante considerável, né? Assim, nos primeiros meses a gente tem bilhões assim, de pessoas assistindo, e ele se torna um fenômeno cultural com poucos paralelos, né? Tá na Netflix, então se alguém quiser assistir, a gente tem um acesso aqui relativamente simples, e ele cria toda uma cultura e toda uma discussão. Lógico que ele não é o primeiro, ele não é o último, mas ele coloca no mainstream toda uma série de discussões a respeito do que a Wuxia pode ou não pode fazer em termos criativos. Vamos lá? E aí, a gente precisa falar sobre os conteúdos que são proibidos na teledramaturgia chinesa, né? Justamente por essa forma de controle social, a gente tem ali coisas muito claras não podem estar dentro de produtos narrativos na televisão. Entre elas, os produtos que não alcancem o dito padrão nacional, que é estabelecido ali pelo governo, então se eles acharem que não deve, é bem vago nesse sentido, né? Não deve, e eles censuram mesmo. Outro lugar é atentar contra a unificação étnica. A gente sabe que, historicamente, a China está passando por uma finalização de uma transição, inclusive, de territórios que tinham dominação de outros países, e tudo isso ali é formar a nação chinesa. Então, você não pode atentar contra essa unificação. Você não pode violar políticas estatais sobre religião. Não pode atentar contra a moralidade pública, afetando menores. Não pode distorcer tradições culturais, nem exagerar na violência ou mostrar comportamentos que possam induzir ao crime. Não se pode ter ali alguma coisa que promova a superstição feudal, que é contrária à ciência, feudal no sentido imperial, quando a gente pensa aqui no Oriente, e que tenha um conteúdo pornográfico ou vulgar. Dentre tudo isso, se a gente for analisar, a gente não pode ter um boy love, né? A gente não pode ter uma relação entre dois homens, ainda dois protagonistas, dentro de um drama. Então, o The Untamed se insere nesse lugar. Ele já traz, na sua essência, da obra de origem, um lugar que vai contra aquilo que pode ser apresentado na teledramaturgia na China. Não é incomum que a gente tenha adaptações de boy loves, né? O que acontece é que, no geral, o que se faz é transformar uma das personagens, você tem uma troca de gênero, uma das personagens principais se torna uma moça, e aí você cria uma narrativa que pode se manter próxima do original, porém com essa questão. O sucesso criativo do Anthem está no fato de que eles não fizeram essa opção, que é a opção mais comum, né? Então, ele se configura aqui na busca pelas brechas. Então, a história foi oficialmente alterada no sentido de deixar que o casal principal se paute por um relacionamento romântico e passe a se pautar por uma amizade profunda, complexa, que devia ser emulada e não uma suposta perversão, né? Dos atores, o que a gente exige é que eles transmitam a profundidade dos sentimentos sem que eles façam isso ao mesmo tempo. Então, faz, mas não faz. Do público, a gente espera que se entendam as sutilezas e as referências, mesmo onde elas não deviam existir. Então, aqui o que a gente tem é um exercício em intertextualidade. A intertextualidade é absolutamente chave na compreensão de The Untamed. Quem leu a novel, né, observa referências, entende os recados que ficam nas entrelinhas. Aquilo que a censura entende que não atinge os seus padrões é cortado, e o que ela entende que atinge, fica, e a gente tem que ler na entrelinhas, né? A cena final, por exemplo, foi regravada
2 dias antes dela ir ao ar, né? E aí, isso aconteceu porque naquele momento o casal, que não é um casal, tinha se tornado um hot topic nas principais redes sociais do país, né? Inclusive no exterior. Então, foram mais de 8 bilhões de exibições nos 6 primeiros meses. A série foi tão desejada que o cast dela fez um tour pela Ásia, pelo Sudeste Asiático, né? Indonésia, Malásia, Filipinas, Vietnã, Tailândia. Chegou, inclusive, aí para os Estados Unidos no começo de 2019. E saiu um boy group daí, né? Um grupo desse, uma boy band, que são os The Untamed Boys, formado por membros secundários do cast. É interessante porque, no geral, que a gente vê o processo contrário, né? Cantores que vão se aventurar no mundo da atuação, aqui a gente vê o mundo da atuação entrando no mundo da música, né? A gente viu o surgimento assim de um verdadeiro séquito de seguidores do casal Wang Xian. Está tendo uma premiação nesse momento de escolha por fãs do melhor casal do ano, e eles 2 ou 3 anos depois continuam em primeiro lugar nas votações, né? E a gente teve também o surgimento de uma série de produções de fãs em cima daquilo que foi a série. Muitas fanfics, que são as histórias escritas por fãs, e muitas fanarts. Uma delas gerou toda uma discussão na China, foi logo no início da Covid, retratava o Shao Zhan, que é o ator que faz uma das personagens, como uma mulher. Isso foi considerado pelas fãs dele um atentado, né, à sua moral. A fanfic, a autora e a fanartista foram muito criticadas, não só denunciadas na rede social, mas denunciadas junto ao partido. O partido chinês se envolveu nessa conversa, pediu para que a fanfic fosse retirada do ar e para que todas as outras histórias que retratassem de maneira pervertida, né, aqui com todas as aspas, os seus atores e cantores chineses fossem tirados do ar. O site, que é o Archive of Our Own, que é o maior site de fanfic, disse não, não vamos fazer isso. E aí o site foi banido da China, né? Isso gerou, pode passar, Gui, por favor? Isso gerou uma série de backslashes, principalmente para o Shao Zhan, que é o moço que está aqui à esquerda, que foi considerou-se que ele não se envolveu o suficiente É para melhor você tentar. dizer a cor. O que tá com a blusa preta, muito bem, para quem não conhece. Então, ele foi considerado assim, uma pessoa pouco envolvida com fandom, o que se disse foi que você devia ter cuidado melhor das suas fãs, se exigiu dele essa participação, e por um tempo parecia que a carreira dele meio que ia acabar, né? O Wang Bo, que é o moço que está de branco, foi poupado desse processo, ao contrário, ele ganhou muitos contratos, o Shao Zhan nessa época perdeu muitos contratos mesmo, mas a coisa de lá para cá meio que parece que mudou um pouco de figura, né? Para vocês terem ideia, o Shao Zhan, no ano passado, lançou um single que se chama Light Spot, que é hoje a terceira música com maior número de vendas digitais. São 33 milhões de cópias digitais vendidas. Perde só para Shape of You, do Ed Sheeran, e Despacito, do Luis Fonsi, que a gente sabe a febre que foi, né? De lá para cá também ele ganhou uma série de outros contratos, mesma coisa com o Wang Bo, e eles são hoje dois cantores muito mais reconhecidos pela sua atuação e que são muito procurados, inclusive pelas marcas, né, de vários tipos. Os dois são embaixadores dos Jogos Olímpicos da China de 2022, do ano que vem, e os dois fazem parte de diferentes programas sociais do Partido Comunista Chinês, principalmente em campanhas voltadas para os jovens, né? O Wang Bo muito voltado para a questão de combate às drogas e de exaltação às forças policiais, já o Shao Zhan numa outra linha na construção do herói nacional e da história nacional. Pode passar, Gui? Muito bem. E o que a gente percebe com essa história é que a teledramaturgia chinesa tem uma relação com a política muito intrínseca, né? E que ela está debaixo do controle do governo. Não tem como fugir. E por outro lado, as forças criativas não podem ser contidas por esse governo, né? Então a gente fica nesse grande embate, né? Se apresenta algo que o governo não gosta, que o partido não gosta, se castra esse algo, se faz um novo surgimento e vai nesse ciclo. E isso faz uma nova configuração social, principalmente nos tempos que vivemos com as redes sociais, em que os fãs e sua cultura participativa deixam de ser só receptores da mensagem, passam a ser tão produtores dela quanto os emissores originais e acabam mudando um pouco essa relação, ao ponto de, muitas vezes, o partido ter que pegar essas figuras, adaptar ao seu discurso, mas alçá-las e realçar e levá-las, inclusive, a esse lugar que a gente vê, por exemplo, da figura do herói nacional. Porque você tenta, ao invés de sair castrando e censurando, modificar um pouco a percepção das pessoas e reforçar aquela figura. Então, a teledramaturgia e a música dentro da cultura pop chinesa pode ser utilizada pelo governo de uma forma muito, muito a favor dos seus ideais. E a gente percebe isso de maneira muito forte quando a gente analisa toda essa história que a gente tentou resumir aqui para vocês. Então, a gente agradece a atenção de vocês, aqui estão os nossos contatos, e a gente espera poder trocar bastante no debate.
Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada.